Olá a todas. Bom, chegou a minha vez de contar o meu testemunho. Por muitas vezes eu ouvi os testemunhos, né, das outras pessoas e elas falavam, chegou a minha vez. E eu ficava aguardando ansiosa pela minha vez, né? E finalmente esse momento chegou. Deus restaurou meu relacionamento já tem mais ou menos uns 6 meses, né? Mas eu estava aguardando o momento mais propício para contá-lo, porque a gente sai do deserto, mas os gigantes da Terra Prometida, eles existem, né? A gente sai do deserto, pensa assim, não, a luta acabou. Não, o deserto acabou. Mas quando a gente chega à Terra Prometida, tem os gigantes, né? A luta continua. E todo mundo sabe que a restauração, ela não é fácil, né? Mas, pelo processo mais difícil, a gente já passou. Então, minha história é uma história, talvez seja um pouco diferente, porque quando eu procurei testemunhos iguais àquilo que eu estava vivendo, eu não achei. Né? Então eu falei assim, teve uma vez que eu falei com a Elaine, foi uma pessoa que me ajudou muito, foi o canal, era o único canal que eu me identifiquei de restauração de casamento. E todos os vídeos que ela fazia, desde o começo ao fim, são realmente guiados por Deus, né? Foram assim que parece que aquilo estava falando para mim e só para mim, para minha situação específica. E eu cheguei a fazer o acompanhamento com ela também, o individual. E eu procurava os testemunhos e não encontrava, né? Uma situação parecida com a minha. E aquilo me desesperava. Eu falei até para ela uma vez. Parece que eu sou a única que estou passando por isso. E por essa situação específica. Então eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder. Mas é realmente uma história com muitos detalhes. Então vamos lá. Eu tava nesse relacionamento já, né? Nós não éramos casados. Nós ainda não somos casados no civil, casamos apenas no religioso, um pastor nos casou. Eu já estava nesse relacionamento com ele há alguns anos e morando fora do Brasil, né? Conheci ele, eu estava desviada. Eu me converti em 1994, aceitei Jesus em 1994, me desviei algumas vezes e Deus sempre me puxava de volta. Já tinha passado por alguns desertos antes, né? Em algumas situações, outras situações. E dessa vez eu vim pra cá, né? Fazia parte de uma igreja, vim pra Europa, fazia parte de uma igreja evangélica, acabei me desviando. Foi quando eu conheci ele. E desde o começo, assim, mais ou menos em 2018, final de 2017, 2018, o nosso relacionamento, eu comecei a ter um comportamento muito estranho com ele. Depois vocês vão entender por que eu tô falando isso. Eu tinha muita raiva dele e era uma raiva sem explicação. Não tinha explicação para aquela raiva desmedida que eu sentia. Ele era uma pessoa extremamente maravilhosa comigo, um homem maravilhoso, fazia tudo para mim, muito apaixonado. E eu com aquela raiva, sem nenhuma explicação. E muitas vezes eu cheguei a me perguntar, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu desviada. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Eu acho que eu tô ficando louca. Porque eu tinha um comportamento muito agressivo com ele. E eu cheguei a alguns psiquiatras, eu falei, vou procurar um psiquiatra, porque eu devo estar com ansiedade, alguma coisa. Eu pensei até numa depressão que se manifestava com raiva, com agressividade, porque eu não conseguia achar uma explicação plausível para aquilo que estava acontecendo comigo. E eu fui em alguns psiquiatras, eles falaram, eu falei, olha, acho que eu tô ficando louca. Eles falaram, não, você não tá louca, tal, e não falavam nada, né? Não me davam uma solução. E aquela raiva aumentando, e eu agia era rixosa, era briguenta, ciumenta, assim, controladora ao extremo, uma coisa absurda. Eu inventava situações na minha cabeça que não existiam. E até que um dia ele cansou daquilo, né? E terminou. Ele terminou comigo. Passamos o final de semana separados. Pra mim foi assim, uma coisa terrível, né? Eu achava que eu fosse morrer, foi horrível. E voltamos, né? Passamos esse final de semana separados e voltamos. Mas a partir de então, nunca foi mais a mesma coisa.
aí a coisa mudou um pouco. Parece que eu comecei a me dar conta, eu comecei a fazer terapia e tal, eu comecei a me dar conta que meu comportamento estava errado, que tinha alguma coisa que estava normal. E comecei com a terapia, fui me dando conta de algumas coisas. Só que aí eu comecei a melhorar. Só que aí ele começou a mudar. Ele começou a ter muita raiva de mim pelo comportamento que eu tinha com ele. Só que aquilo não era uma coisa normal e eu não me dava conta que era espiritual, porque eu estava realmente bem afastada de Deus. Até que nós terminamos e no dia 31 de dezembro de 2018, terminamos. Ficamos uns meses separados e naquele período que estávamos separados, né, eu nunca procurei ele. Ele me procurou algumas vezes, mas sempre que a gente tentava voltar, ele estava com muita raiva de mim e acabamos não voltando, até que no final de 2019 voltamos, né? E aí voltamos no final de semana, uma semana depois viajamos para o Brasil, né? Tava tudo ótimo, tudo lindo. Quando voltamos do Brasil, passamos acho que 2 semanas no Brasil, quando voltamos do Brasil, o nosso relacionamento começou a ficar estranho. Eu comecei a sentir uma barreira entre nós dois, uma coisa esquisita. Eu não sei explicar pra vocês o que era aquilo. E eu tinha vontade de abraçar ele, normal. Estamos aqui deitados na cama, tal, lendo o livro, e eu ficava com vontade de abraçá-lo, mas eu não conseguia. Tinha uma barreira. E eu falava assim, gente, que coisa esquisita. O que é isso? Porque isso nunca aconteceu comigo antes, com nenhum relacionamento. Era uma coisa muito esquisita. Eu nunca nem tinha ouvido falar daquilo. Eu via que era algo realmente muito estranho. E a gente começou a se afastar, assim, de uma forma estranha, né? Aí chegou a pandemia e era um relacionamento estranho. A gente afastado dentro de casa, ele vivia a solidão dele, eu vivia a minha solidão, uma coisa muito esquisita. Não tinha diálogo, assim, né? A gente se dava bem em casa, mas não tinha diálogo, não tinha um carinho mais. Eu não conseguia ser carinhosa com ele, porque eu sentia mesmo, a sensação que eu tinha é que quando eu tinha vontade de abraçá-lo, algo me segurava. Eu sentia isso. Que alguma coisa, uma força, me segurava e me impedia de abraçá-lo. E foi uma coisa muito esquisita, muito estranha, assim. Não havia mais cumplicidade, não havia mais nada. E eu engravidei no meio do ano, na pandemia. Nos primeiros meses, ele foi maravilhoso, atencioso comigo, tudo tranquilo. No final da gravidez, eu comecei a sentir muita raiva dele também. Quando eu tive o bebê, ele foi maravilhoso, presente, assim, como eu nem imaginava que fosse ser. Mas eu comecei a sentir muita raiva dele. Sentia raiva demais, muito. Eu achava assim, são os hormônios do parto, da gravidez e tal, pós-parto. Mas eu tava com muita raiva dele. E eu nós tínhamos comprado uma casa, uns meses antes. E eu compartilhava aquilo com a minha irmã. E ela falava, tu não tá vendo que isso não tá normal? Isso não é normal, vocês têm um filho agora. Vocês estão bem, compraram uma casa, era pra tu estar feliz, alegre. E eu sofria muito, porque eu não conseguia ter um comportamento normal com ele. Era muita raiva que eu sentia dele, por tudo, por nada. E até que um dia, eu fiz uma oração de perdão, de renúncia. E depois daquilo, parece que instantaneamente a raiva que eu tinha dele passou. E eu mandei uma mensagem pra minha irmã e eu falei assim, nossa, parece que eu tava debaixo de um feitiço. Quando eu terminei aquilo, eu me dei conta, eu falei assim, meu Deus, o que eu tava fazendo com esse homem? Porque eu tava tratando ele assim, o que eu tava fazendo na minha vida? Eu chorei muito. E eu mandei essa mensagem pra minha irmã e falei, parece que eu tava debaixo de um feitiço. Parece que eu tava enfeitiçada, que era um feitiço. E o feitiço foi desfeito assim num passe de mágicas. Essas foram as minhas palavras. Só que uns dias depois, aí eu comecei a melhorar. Só que uns dias depois, poucos dias depois, ele começou a chegar estranho em casa, muito, muito, muito frio mesmo. Mal falava comigo, de cara fechada. E ele não é assim, ele é uma pessoa alegre, brincalhona, extrovertida. E eu achei aquilo estranho, mas não comentei nada. Em menos de uma semana, ele disse que ele queria separar. Eu entrei numa depressão profunda, fiz um escândalo, quase enlouqueço. E foram 3 semanas, assim, de muito difíceis, né, pra mim.
Eu já estava emagrecendo antes, eu comecei a perder peso, eu não entendia por quê. Ele até falou, você tá emagrecendo. Eu falei, não entendo por quê. Isso antes. E aí eu emagreci mais ainda. Fiquei numa depressão que eu só conseguia chorar. E aí liguei para uma amiga minha, que é uma grande amiga que eu tenho aqui, uma irmã mesmo, que Deus me deu. Nos conhecemos há muitos anos, há mais de 10 anos, quando eu cheguei aqui. E falei com ela, e falei, eu preciso de ajuda. Eu quero encontrar o teu pastor. E aí eu fui na casa dela, ela chamou os pastores dela, o casal, conversamos, oramos, eles vieram aqui em casa, oramos. E todos os dias eu ligava para ela, ela me ligava e sempre ela tinha uma palavra de Deus ali para mim. Sempre. E aquilo foi me dando força. No final, mas eu chorava muito, eu só chorava, foi uma situação muito ruim. No final de 3 semanas, eu decidi procurar um psiquiatra. Falei, não, tá errado isso aqui, não posso ficar assim. Decidi procurar um psiquiatra. Ele me receitou um remédio, milagrosamente, porque esses remédios demoram a fazer efeito. Milagrosamente, 3 dias depois eu tava ótimo, em outro estado. E eu comecei a reagir. Ele falava assim, eu vou sair de casa. Eu comecei a reagir, porque antes eu só chorava. E eu falava, sai de casa. Pode sair de casa. Aí ele ligava um dia, eu vou sair de casa. Eu falei, pode sair. Aí ele chegou em casa nesse dia, eu falei, e aí, não vai sair de casa? E ele, não vou sair. Ele desconversava. Eu falava, quer separar? Então tira a aliança. Porque quando eu tava grávida, quando nós fomos no Brasil que eu tava grávida, um casal de pastores que eu conheço há muitos anos, nos casou no religioso com efeito civil, que era pra gente pegar aqueles documentos e levar no cartório. Só que eu não cheguei a levar os documentos no cartório, porque logo eu vim pra cá, comecei a ter muita contração e meu filho nasceu logo em seguida. E ficou faltando um documento dele para enviar pro Brasil. Enfim, eu falei, olha, tira a aliança e vamos separar. E ele não tirava a aliança. E eu percebi que ele estava em dúvida. Que ele queria e não queria. Queria e não queria, queria e não queria. Até que um dia a gente teve uma briga muito feia. Eu surtei, fiquei com muita raiva, joguei meu telefone no chão. E naquele dia ele tirou a aliança, ele falou assim, eu penso em te perdoar por tudo que você me fez, mas eu tenho medo. E eu virei pra ele e falei assim, mas eu não quero. Eu não quero mais continuar nesse relacionamento. Porque eu não quero mais passar por tudo isso que eu tô passando e agora com o filho. Então, eu não quero mais. Eu também tenho medo, então eu não quero mais. Naquele dia ele tirou a aliança e ali realmente separamos. Isso já tinha mais ou menos uns 3 meses dessa situação insuportável aqui dentro de casa. E aí ele fez uma viagem, né? Ele fez uma viagem. E quando ele voltou dessa viagem, ele disse que ele queria separar. Que ele ia sair de casa. E eu falei, pois pode sair de casa. Peguei, nesse mesmo dia, comprei uma passagem para mim, pro meu filho, só de ida pro Brasil. Arrumei minha mala. Peguei só as coisas do meu filho, as roupas do meu filho, não peguei brinquedo, não peguei nada. Uma malinha de roupa minha e fui embora pro Brasil. Ele saiu de casa, com a cabeça completamente virada, e ele me jurando que não tinha mulher, que não tinha outra, que não tinha outra. Só que eu desconfiava que tinha sim outra, né? E ele jurando que não tinha. Fui pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu já não estava mais sofrendo. Aliás, antes de sair de casa, dele sair de casa, eu já não estava mais naquele sofrimento absurdo. Aquelas orações diárias, aquele acompanhamento com a minha amiga que ele tinha me dado forças. Então, eu já não estava mais naquele sofrimento. Estava triste, porque eu tinha perdido a minha família, mas eu não estava mais naquele sofrimento horroroso. Quando eu cheguei no Brasil, foi um alívio para mim, eu já estava melhor, né? Eu fui pro Brasil para ficar apenas uns meses. Eu voltaria, né? Tinha sido assim acordado. E era isso que eu pretendia, porque eu achava que as coisas fossem mudar. As pessoas falavam, não, você vai ver, quando você chegar no Brasil, ele vai voltar, porque ele não vai aguentar ficar perto do filho. Só que foi tudo ao contrário. Quando eu cheguei no Brasil, ele endureceu mais ainda. Eu vi que eu não tinha condições de voltar, porque eu tinha uma empresa, minha empresa fechou na época da pandemia, trabalhava com moda, e com a depressão, tudo foi se perdendo. Nesses anos que eu estive na Europa, afastada de Deus, eu construí algumas coisas. Comprei uma casa, abri uma empresa, mas tudo aquilo que eu construí, Deus tirou. E um parêntese aqui, Deus já tinha falado comigo que Ele iria tirar
aquilo que eu construí fora da presença dele, no período que eu estava desviada, que eu estava separada dele, em 2019. Deus falou comigo, eu senti aquilo, mas eu não queria admitir, mas eu sabia que no fundo era Deus. Então eu aceitei aquilo tudo, né? Eu não me vitimizei, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante falar. A gente não precisa se vitimizar e não devemos nos vitimizar, porque quanto mais a gente se vitimiza, mais tempo a gente fica no deserto. Isso foi uma coisa que eu sempre falei, Senhor, eu sei a minha parcela de culpa em toda essa história, eu sei que eu tenho a minha parcela de culpa, mas eu sei que em meio a tudo isso tem um propósito. E eu não sou vítima, eu não sou uma vítima da situação. Eu sei que tu não está fazendo isso para me matar, mas porque tu tem algo, tu quer me atrair, é para me atrair. E eu aceitei aquilo, como a palavra do Senhor fala, né? Reconhece o Senhor teu Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E assim eu aceitei, falei, Senhor, eu aceito o teu tratamento e eu sei que algo tu tem para mim. Eu cheguei no Brasil, eu cheguei muito magra, muito abatida, muito, muito magra. Uma coisa assim que assustadora. Eu fui me recuperando, me recuperando. Eu já cheguei sem sofrer no Brasil. Foi um alívio estar com a minha família. E eu pretendia realmente voltar, né? Porque eu achava que eu fosse voltar, que as coisas fossem se acertar e voltar. Mas eu vi que não dava, que não tinha como, né? Voltar, que eu não tinha como voltar com com meu filho, sozinha, sem apoio, era impossível. E ele me pressionando para voltar. Ele ligava todos os dias pro filho de vídeo. E quando foi em dezembro, eu fui pro Brasil em setembro de 2021, meu filho nasceu em janeiro de 2021. Quando foi em dezembro, ele me falou que estava com uma namorada. Né? Eu aceitei aquilo, normal, não sofri. Graças a Deus, me assustei um pouco, mas não sofri. Eu falei, bom, normal, ok. E ele queria que eu viesse para a Europa em fevereiro de 2022. E eu falei, tudo bem, vou levar a criança para você ver. Só que eu queria realmente, a lição do meu coração era trazer o filho para ele ver. Só que Deus não deixou. A data foi se aproximando e eu falei, ó, e ele me pressionando, eu falei, pode deixar, nem que eu compre a passagem um dia antes, mas eu vou. Só que eu preciso encontrar alguém para ir comigo, porque eu não tenho condição de fazer uma viagem dessa sozinha com a criança. Quando, final de janeiro, era para eu vir dia 5 de fevereiro, final de janeiro, o meu pai ficou doente, quase morre, teve uma pneumonia gravíssima e teve que ir para São Paulo, né? Foi de UTI móvel e ficou lá em São Paulo, internado 34 dias. Aí eu liguei para ele quando meu pai saiu com a pneumonia da nossa cidade. Eu falei para ele, olha, eu não vou poder ir. Meu pai tá nessa situação, quase morre. A minha mãe, que é uma mulher muito forte, que resolve tudo, muito determinada, que cuida de tudo, ficou muito abalada, estava muito cansada. Quem acompanhou meu pai em São Paulo, eu estava com Covid nessa época, quem acompanhou foi o ex-marido da minha irmã, porque a minha mãe não tinha condições emocionais de ir, e ele que acompanhou tudo. E eu falei, olha, eu vou precisar ir para Brasília, porque lá eu tenho apartamento lá, e a minha irmã mora lá, e de lá fica mais perto, para eu ir para São Paulo e voltar, porque eu vou deixar meu filho lá com a minha irmã e a babá, em Brasília. E um dia depois, a gente brigou naquela ocasião. Um dia depois, ele aceitou, mas um dia depois ele começou a brigar, me pôr pressão, e aí ele virou para mim e falou assim: então eu vou pro Brasil. Eu falei: pode vir. Ele falou: mas eu não vou sozinho. Eu falei: não tem problema, pode vir. 3 dias depois ele chegou no Brasil. Só que, quando meu pai ficou doente, tem um detalhe aqui. É aí que vocês vão começar a entender muitas coisas que eu falei lá no começo. Quando meu pai ficou doente, a minha mãe ficou desesperada e falou assim: chamo o casal de pastor, o mesmo que fez o meu casamento, né, com ele. E aí eu chamei aquele casal de pastor e os pastores vieram na minha casa. E quando eles chegaram lá, a pastora, a gente começou a conversar. Ela falou assim: engraçado, eu vi que fizeram uma boneca sua. E eu vejo essa boneca sentada. Eu falei assim: um voodoo? Ela falou: é. E eu falei: mas quem poderia fazer um voodoo? Eu não moro aqui no Brasil já há muito tempo. Tenho minha vida muito discreta.
Quem faria isso? Essa é maldade. Eu pensei logo que foi feito no Brasil. E aí ela falou assim, não sei. Ela até comentou no chá de bebê do meu filho que ela viu uma pessoa que ela sentiu que tinha muita inveja, uma amiga minha. E realmente naquele dia Deus me mostrou, eu mesmo desviada, Deus me mostrou que aquela amiga minha de infância, ela sentia muita inveja. Eu senti, e Deus confirmou através da pastora. Eu falei, não, mas ela não pode ter feito isso, tal. E eu fiquei naquilo, e aí o pastor que estava no telefone chegou. Não comentamos com ele, começamos a orar. Quando começamos a orar, ele começou a ficar muito incomodado, e terminou a oração, ele falou assim, olha, eu vi que fizeram um voodoo seu. Eu vi uma boneca sua, um voodoo. E aí ela falou assim, eu também vi. E a gente começou a orar, falamos, não, vamos fazer um propósito de 7 dias e tal. E fizemos aquele propósito. E eu falei, bom, agora eu tenho realmente que procurar uma igreja. Eu não posso mais ficar na situação que eu tô. E eu falei, mas para qual igreja eu vou? Porque não é toda igreja. A gente sabe que não é toda igreja que tem trabalho de libertação, não é toda igreja que acredita em macumba, não é. Não é toda igreja que, que aceita. Não é. E eu já fiz parte de igreja tradicional e já fiz parte de igrejas mais avivadas. Então eu já estudei muito antes, eu estudava muito antes sobre mundo espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual. Então eu tinha algum certo conhecimento, eu sabia que se eu procurasse algumas igrejas, eu não iria ter a ajuda adequada, necessária que eu precisava. E eu falei assim, Senhor, para onde eu vou? Aí eu abri o Instagram e vi uma pastora que eu conhecia já há muito tempo. Ela não era nem pastora na época. E encontrei ela assim do nada. Eu falei, ela vai me ajudar. Entrei em contato, mandei mensagem. Falei, olha, eu tô passando por um problema, eu posso sair? Ela falou, vem. Ela não lembrava de mim. Falou, vem na minha casa. Cheguei na casa dela. Quando eu fui começar a contar a minha vida, ela virou pra mim e falou, olha, fizeram um trabalho de feitiçaria muito forte contra você. E ela veio orar por mim e ela falou assim, mas foi algo realmente muito forte. Não vai ser quebrado só com jejum e oração. É algo realmente que foi feito para te matar. E comecei a congregar nessa igreja. Oramos, ficamos orando, tudo. E isso foi antes, umas semanas antes, né, de eu viajar. Dele chegar, na verdade. E foi um pouco antes do meu pai ficar doente. Foi assim nessa semana, foi numa semana, nessa semana, eu não lembro exatamente assim a data. Mas foi dentro de uma semana. E aí eu viajei. Quando eu cheguei em Brasília, a pastora, que foi usada em revelação para mim, ela disse, ela me ligou e ela falou assim, eu tava orando por vocês e Deus me mostrou que essa namorada dele tem medo de você. Eu falei, como assim? Eu falei, mas imagina, ela nem me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe nada da minha vida, não pode, impossível. E ela falou, não, Deus tá me revelando sim, que ela tem medo de você, que ela não quer que você fique perto dele. E ela começou a me mandar várias mensagens. Eu falei, ela tá ficando louca, porque a mulher nem me conhece. E ela ainda disse um detalhe. Ela falou assim, e ela é feia. Eu falei, não pode ser, ele é muito bonito. Ele não gosta de mulher feia. Ela falou, Deus me mostrou. Ela é feia, Deus não me mostrou o rosto dela, mas Deus me mostrou e que ela tem medo de você. E eu falei assim, meu Deus, tá doida, porque, né? Enfim, vou resumir. Quando ele chegou com ela, que ela não queria, eu percebi que ela não queria que eu ficasse perto dele. Ela não queria que eu estivesse a sós com ele. E no primeiro dia que eu fui levar o meu filho para ele ver, que ele estava no hotel, eu percebi que quando eu estive sozinha com ele, o comportamento dele estava outro. Ele estava muito manso, muito calmo, muito com as armas baixas, né? Assim, largou as armas. Quando foi no outro dia, tudo que a gente havia combinado no dia anterior, ele desfez. A cabeça dele virou, ele ficou louco. E eu falei assim, realmente tem alguma coisa muito estranha acontecendo. A impressão que eu tenho é que ela tá virando a cabeça dele. Ele longe dela tá uma coisa, perto dela é outra. E eu tive esse discernimento. E aí eu mandei uma mensagem, ele falou assim, eu mandei uma mensagem pra mãe dele e falei, olha, eu acho que a namorada tá fazendo a cabeça dele contra mim. Aí a mãe dele escreveu assim pra mim,
Você está enganada. Ela é uma maravilhosa pessoa, ama crianças e eu, como avó, tenho plena confiança nela. Quando eu li aquela mensagem, eu tive um discernimento, eu senti um feitiço, eu senti que a mãe dele estava enfeitiçada. E eu falei assim, meu Deus, eu senti, foi uma coisa sobrenatural. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá enfeitiçada. Nós éramos muito amigas, nós éramos confidentes, nós éramos cúmplices. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce, gentil, bondosa. É a melhor pessoa que eu conheço no mundo e nós nos dávamos muitíssimo bem. Ela chorava comigo. E quando ela me mandou aquela mensagem, eu senti aquele impacto e falei, tem alguma coisa estranha. Essa mulher tá debaixo de um feitiço. E logo em seguida ele me manda uma mensagem e fala assim, minha mãe está falando que você é desumana. E ali eu liguei pra ela, conversei com ela, falei, liguei de vídeo, falei, tem alguma coisa esquisita nessa mulher, na mãe dele. E desliguei. Eu acabei fazendo um teste e eu me dei conta que realmente a mulher não queria, quando ela chegava perto dele, o comportamento dele mudava. Quando ela saía de perto, o comportamento dele era outro comigo, era manso. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, a mim, não, eu vou tentar contar certinho aqui pra ver se vocês conseguem entender. Quando a minha irmã me chamou, ele foi buscar meu filho lá no prédio. O apartamento da minha irmã, o meu é no primeiro andar da minha irmã também, só que da minha irmã dá pra frente, pra rua. E ela foi pra janela, eu nem liguei de ir, nada, e ela mandou uma mensagem. Vem aqui. Ela falou, a mulher é horrível, é uma velha pra ele. E eu corri no apartamento dela, quando eu vi, ela falou assim, de onde ele tirou essa mulher? E aí eu lembrei que a pastora tinha me falado, que era uma mulher feia, que ela tinha medo de eu ficar perto dele. E tudo isso eu já tinha constatado, porque foi uma briga muito grande pra eu falar sozinha com ele, ela não queria deixar. E a minha irmã falou assim, tu não tá vendo? Ela falou, virou pra mim e falou assim, essa mulher fez feitiço, fez trabalho pra ele. Eu falei, imagina, lá na Europa. Não, imagina. Ela falou, mas na Europa que tem bruxaria pesada. Eu falei, pois é, mas não, ela nem me conhece. Ela falou, tu não tá vendo que isso aqui não é normal? Essa situação aqui não é normal. Essa mulher fez trabalho pra ele. E aí eu fui no meu apartamento, voltei no meu apartamento pra pegar meu telefone. Quando eu parei do lado da mesa, Deus falou comigo. E Deus falou assim, foi ela. Ela fez pra te enlouquecer, te matar e ficar com o teu filho. E eu levei um susto naquela hora, peguei meu telefone e corri pro apartamento da minha irmã. Quando eu abri a porta, que eu entrei, a minha irmã, ainda na varanda, virou e falou assim, eles ainda estavam lá embaixo, ela virou e falou, e ela fez pra te enlouquecer, te matar e ficar com teu filho. A mesma coisa que Deus tinha acabado de falar comigo 5, 10 segundos antes. E aquilo me assustou e a pastora mandou mensagem pra mim e falou assim, olha, Deus acabou de me revelar, foi ela que fez o trabalho. E eu falei, realmente foi. E falei, realmente ela é muito feia, não tem nada a ver com ele, e realmente tu estava certa. Ela tem medo que eu fique perto dele. E aí a minha irmã vira e fala, porque ela percebeu o feitiço, ela sabe que o feitiço, quando você tá perto, perde força. E aí Deus foi trazendo muitas coisas, muitas coisas à tona naquela manhã. Deus foi revelando muitas coisas. E quando foi à noite, eu descobri que era mulher. A babá, que foi deixar meu filho lá embaixo, me veio à mente uma mulher, uma foto que ele tinha enviado de umas pessoas que trabalhavam com ele, num dia que eles fizeram uma festa para celebrar o nascimento do meu filho no trabalho dele. Naquele dia, ele levou presentes para casa, levou comidas e nós comemos. Levou muita comida, muito presente, e foi a partir daquele dia que tudo mudou na minha casa, que o feitiço pegou nele, porque o feitiço já pegava em mim. O meu comportamento agressivo, a raiva que eu sentia, era o feitiço, que ela já fazia feitiço para ele há muitos anos. Isso tudo Deus revelou depois. Só que o feitiço não pegava nele. E quando o feitiço pegava em mim, para eu ter raiva dele e separar dele. Em 2019, quando nós nos separamos, né, e voltamos no final do ano, quando e de repente ele saiu de férias para viajar comigo pro Brasil, ela procurou um feitiço mais forte e aí foi que ela investiu pesado. Um feitiço realmente muito forte. E quando chegamos de viagem, as coisas estavam muito estranhas. Porque foi um marco tão grande, porque tudo mudou da água para o vinho. Foi uma barreira que foi colocada entre nós de forma muito clara, né? Tanto para mim quanto para ele, só que a gente não sabia. E aí
em final do ano de 2019, ela investiu pesado no trabalho. E quando eles ainda estavam em Brasília, né, lá, visitando o meu filho, Deus começou a me acordar de madrugada, às 3 horas da manhã. E numa dessas noites, na segunda noite, eu acordei e falei assim, não, Senhor, eu tô muito cansada, eu não quero orar. E eu virei pro lado e eu ouvi um grito de um porco sendo sacrificado. No meu ouvido, eu ouvi aquele porco sendo sacrificado com um punhal. Era o filhote de porco. Eu ouvi nitidamente o grito do porco no meu ouvido, como se estivesse gritando aqui, no meu ouvido. E ali eu me assustei e eu falei, realmente foi feito um trabalho, né? E foi ela. E ali eu descobri que ela era aquela mulher que trabalhava com ele. E aí conversei com vários pastores, Deus foi revelando muitas coisas e Deus revelou que uma mulher que nunca me viu na vida, falou que ela sempre foi apaixonada por ele, mas ela não se via no nível dele, né? E ela começou a fazer feitiço, até ela era uma funcionária exemplar, até isso foi preparado pelo trabalho para ela chamar a atenção dele e ter a admiração dele. E essa mesma pessoa que para quem Deus revelou me falou que foi um trabalho muito, muito forte, que ela pegou pesado no trabalho, que era para me matar mesmo. Que era para eu perder meu filho. Depois, como eu não perdi meu filho, era para me matar, para ficar com meu filho, para eu ficar louca. Enfim. E eu realmente quase enlouqueço no período que antes de ir pro Brasil. Eu pensava em morrer, eu não pensava em me matar, mas eu pensava em morrer, ainda pensava assim, eu vou deixar meu filho, ele vai conhecer uma mulher boa, ela vai cuidar do meu filho como se fosse a mãe. Isso tudo era o inimigo na minha cabeça, preparando já as coisas. E aí, eu voltei, né, pra minha cidade. Eu acordei todas as noites, praticamente todas as noites, nesses 2 anos, praticamente. Foram poucas as noites que eu não acordava às 3 horas da manhã. Sem ninguém me acordar, sem despertador, sem nada. E uma semana depois que ele foi embora, que ele voltou pra Europa com ela, eu acordei de madrugada e eu estava orando. Terminei de orar, fui deitar e eu ouvi uma voz falando no meu ouvido o nome de um principado. Ouvi claramente a voz. E eu falei, meu Deus, é a voz de Deus. E eu falei, eu sabia que aquilo era, eu achava que era uma potestade, porque eu já tinha estudado sobre isso. E eu falei assim, isso deve ser uma potestade. Eu falei, mas será que é a potestade que controla aquele país? Será que tem alguma coisa a ver esse trabalho que foi feito? Eu falei, vou dormir, amanhã eu vejo. No outro dia, quando eu acordei, que eu joguei no Google, tava lá. Príncipe-chefe do exército dos demônios. O primeiro depois de Lúcifer. Príncipe responsável pela ira e dissolução de casamento. E quando eu fui ver a forma que aquele principado agia para separar casais, era uma forma um pouco diferente. E todas as características aconteceram no meu relacionamento. Inclusive aquela barreira da gente não conseguir se aproximar, de não ter carinho, de não conseguir. Tudo isso aconteceu e estava lá descrito, tudo. Aquilo me chocou de uma forma. Eu falei, Senhor, eu não posso mais ter dúvidas. Porque quando eu estive com ela, eu cheguei a sentir pena dela. Ela comprou presentes pro meu filho. Eu falei, não, essa mulher não deve ter feito feitiço para mim. E Deus precisou me mostrar claramente dessa forma, apesar de já ter usado muitos profetas para falar, mas Deus precisou me mostrar na minha intimidade, dessa forma no sobrenatural, para eu ter certeza. E aí começou uma batalha muito grande. Enfim, comecei uma busca incessante por Deus e Deus não falava nada comigo. E um dia eu estava na igreja, de cabeça baixa, eu estava chateada com Deus. Eu falei assim, Senhor, é o seguinte, eu não vou entrar nessa batalha sem que tu me autorize a entrar. Eu não estou disposta a entrar nessa batalha. E eu já estava assistindo os vídeos da Elaine, eu já tinha tido acompanhamento com a Elaine. Eu falei, eu não estou disposta a entrar nessa batalha se tu não me autorizar. Mas tu não fala nada, tu não me responde. Eu te pergunto as coisas e tu não me responde, tu não me fala absolutamente nada. Tu me dá resposta. E aí a minha pastora, estava com o microfone na mão e veio lá da frente, parou do meu lado e falou assim. Ela respondeu, Deus respondeu através dela exatamente o que eu tinha perguntado. Deus respondeu assim, tu diz que eu não falo contigo, que eu não te respondo. Tu falas que tu me perguntas e eu não digo nada. Mas melhor do que eu falar é eu fazer. E naquele dia, com aquelas poucas palavras, eu entendi que aquela guerra
era propósito de Deus para mim. E comecei a guerrear. E todo dia eu pensava em desistir. E eu falava assim, meu Deus, eu tô sozinha nessa batalha porque eu não conheço ninguém. Eu procurava na internet quem passou por isso, quem que foi feito trabalho para separar o marido, eu não achava. E aí naquela igreja eu encontrei uma pessoa que estava passando pelo mesmo problema que eu. Só que quem tinha feito o trabalho para ela foi a sogra, para ela morrer. E realmente ela ficou 12 anos muito doente, estava com o casamento destruído. A situação dela chegava a ser pior que a minha. E ali nós ficamos amigas, né? E começamos a nos apoiar. E ela tinha a mim, eu tinha ela. Nós duas ali, aquilo foi um oásis no meio do deserto, porque eu vi que eu não estava sozinha naquela situação e ela também não. E ali a gente começou, foram muitas subidas aos montes, muitas campanhas, muitas orações, muito choro, muitas revoltas, muita vontade de desistir. Uma vinha, animava a outra, não sabemos como. E ali eu fui, passei o ano de 2022, ele insistindo para eu ir. E quando eu descobri que essa mulher que estava com ele é quem tinha feito tudo isso contra mim, eu falei, eu não vou deixar meu filho ter contato com essa mulher nunca mais. E eu decidi não trazer meu filho aqui para ver o pai. E ele me procurou como advogada para conversar. Eu acionei a justiça. Antes dele, o processo foi para a justiça, mas Deus sempre falava comigo, esse processo não vai findar na justiça. A situação vai ser resolvida antes. E em setembro de 2022, ele falou para mim que ele queria ir para o Brasil, só que ele não foi. Eu falei, tudo que eu orava, parece que acontecia tudo ao contrário. Tudo ao contrário, Deus não usava profetas para falar comigo, mas foi um período que Deus passou a falar diretamente comigo. Então eu comecei a reconhecer verdadeiramente a voz de Deus. E Deus foi tratando outras áreas da minha vida. Em julho de 2022, eu vim para a Europa, né? E naquele período ali, uma amiga minha, a minha amiga daqui, que me ajudou, teve um sonho que ela me via sentada com ele, a gente assim, se redescobrindo, muito apaixonados, e a mulher chegava perto. Quando ela chegava perto, ele saía de perto de mim e ficava com muita raiva de mim. Se transformava num monstro e ficava com muita raiva. E ela falava que eu repreendia com muita autoridade aquele demônio, e a mulher se afastava e a gente voltava. Quando essa minha amiga me contou esse sonho, que eu cheguei aqui, aquilo foi uma confirmação de Deus para mim, porque Deus já tinha falado 2 vezes comigo mesmo, diretamente comigo, que eu precisava repreender aquele principado diretamente, que ele me revelou aquele principado, não foi à toa, era para eu lutar diretamente contra ele, só que eu tinha medo, eu falei, eu não me sinto capaz disso. Mas ali, naquela minha vinda para Paris, eu fiquei sozinha e eu comecei a repreender esse principado diretamente. E eu pedi um sinal para Deus, e Deus me deu um sinal no outro dia. E eu não vou contar detalhes porque vai ficar muito longo meu testemunho. E ali eu comecei uma guerra. Eu comecei a orar 3 vezes ao dia, apresentando aquela situação. Foi realmente uma oração de guerra. Eu assisti o filme Quarto de Guerra, logo na sequência. Tirei algumas coisas, deixei uma parede vazia no meu closet e fiz ali o meu quarto de guerra. E apresentava aquela situação, aquela mulher, aquele feitiço que foi feito. Apresentava diante de Deus, comecei a declarar os salmos de Davi contra os inimigos. Eu declarava 3 vezes ao dia. E era realmente uma guerra. E ali Deus falou muito, muito, muito comigo. Deus me revelou muitas coisas. E eu pensava em desistir. Tudo que eu orava parece que acontecia ao contrário. Ele disse que é para o Brasil, acabou não indo. Foi assim um período muito difícil. E ele simplesmente, pela minha recusa a vir para a Europa, ele sumiu, disse que ia parar de falar com o filho, parar de pagar a pensão. Isso ele ficou 3 meses. Eu me revoltei, mas foi nesse momento eu tinha decidido, porque a gente brigava muito. Mas nesse momento eu tinha decidido seguir os conselhos de Elaine e falei, eu vou entregar. Essa guerra não é minha, essa batalha não é minha. Eu não vou mais guerrear com as minhas armas, eu não vou mais abrir a boca, eu não vou mais falar uma palavra. Quando a Elaine falava assim, eu brigava, eu jogava sapato, eu fazia um escândalo, no momento que eu aprendi a descansar, que eu fiquei mansa, que ele falava as coisas, eu não retrucava, foi ali que Deus começou a agir. E eu falo para vocês que estão me ouvindo, foi aí que Deus começou a agir também na minha vida. Foi quando eu entreguei e falei, eu não brigo mais.
Eu não discuto mais. Então, quando a Elaine falava aquilo, no começo, eu falava, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse nível. É impossível chegar nesse nível de não brigar, de não ficar com raiva, de não retrucar. E eu achava aquilo tão distante de mim, quando a Elaine falava aquilo. Mas eu cheguei naquele nível, aconteceu. E foi aí que Deus começou a agir, de forma sobrenatural. Quando ele sumiu, ele esperava uma retaliação minha. Eu não dei uma palavra. Foram 3 meses de paz, que eu tive paz, e eu não falei absolutamente nada. No dia do aniversário do meu filho, em 2023, ele mandou mensagem e ele disse que fez aquilo como um castigo, porque para ver se me despertava, eu ia resolver trazer o nosso filho aqui. E eu não dei uma palavra, eu não disse nada. Deixei ele ligar para o filho normalmente, não briguei, não teve confusão. E ele retomou o contato com o filho. E ali Deus foi agindo. Só que uns meses antes disso, em setembro, uma pastora foi na minha casa que eu não conhecia, nem sabia que ela era pastora. Ela foi fazer uma oração pelo meu pai. Só que quando ela começou a orar, Deus usou ela para falar comigo. E ela me disse, Deus falou através dela, que em junho do ano que vem, que era junho de 2023, isso ainda foi em setembro de 2022, ele ainda não tinha parado de ligar para meu filho. Deus ia fazer algo. Ela me via eu assinando um papel. E eu falei, alguma coisa de trabalho, pensei, né? Não pensei que fosse relacionada a ele. Ela falou junho do ano que vem. E falou algumas coisas também que confirmaram o que Deus tinha falado comigo naquele dia. Porque assim, foi um período que Deus se calou por profetas, mas Deus falava muito comigo. E quando Deus vinha com alguma revelação, alguma profecia para mim, era só uma confirmação, porque Deus já tinha falado comigo aquilo. Foi um momento assim, muito maravilhoso mesmo, para eu aprender a reconhecer a voz de Deus. E aí, quando foi em janeiro de 2023, ele ainda não tinha voltado a ligar para o meu filho. Eu falei assim, eu estava há 6 meses já nessa oração do quarto de guerra, nessa guerra 3 vezes ao dia ali, apresentando, declarando os salmos contra os inimigos. E eu cansei, eu falei assim, Senhor, eu não estou mais com vontade de orar dessa forma. Agora eu não quero mais um quarto de guerra, eu quero um jardim secreto para te encontrar na viração do dia. Tem uma música, né, que fala assim. E eu falei, eu não quero mais, eu quero paz, eu não quero mais essa oração de guerra, eu não sinto mais. E aí eu fui visitar a igreja dessa pastora, que foi usada para mim falando de junho de 2023. Eu e essa minha amiga, que estava passando pela mesma coisa, e a gente conversando, no meio da conversa, a pastora vira para mim e fala assim, não diz que tua vida parou, que tu não tem mais vida. Não fala que teu mundo parou. Porque era isso que eu falava pra minha amiga. Eu falava muito, eu falava, minha vida parou. Parece que eu não tenho mais vida, parece que tá parado. Meu mundo parou, tô aqui parada. Acabou. Eu tô existindo, eu não tô vivendo. E ela virou pra mim e falou isso. Aquilo foi Deus que falou comigo. E ela me abraçou, começou a cantar aquela música, Eu Cuido de Ti. E quando ela cantou, estava cantando a música, naquela parte que fala assim, esse tempo foi preciso para te amadurecer, mas depois tem novidade para você. Ela parou e falou assim, até o meio do ano. Eu vou contar um detalhe aqui. Antes dela ter me falado em junho de 2023, eu nas minhas orações no quarto de guerra, eu falei assim, Senhor, eu vou dar um prazo. E veio muito forte no meu coração junho de 2023, antes dela ser usada para mim. E eu falei assim, eu vou lutar até junho do ano que vem. Se não der jeito, eu vou deixar isso pra lá, porque eu tô muito cansada. Só que eu não lutava bem pela restauração, porque eu não sabia se Deus queria aquela restauração. Eu lutava para toda aquela situação se resolver e aquela mulher ser afastada da vida do meu filho de uma vez por todas. E eu falei, Senhor, até o ano que vem. Eu falei assim, não, Deus. E vinha muito forte no meu coração, junho de 2023. Eu falei, eu não vou te dar prazo. Eu falei, quem sou eu para dar prazo para Deus? Eu falei, não, esquece isso, Senhor, porque se não acontecer, eu vou ficar muito revoltada, então esquece. Mas Deus já tinha colocado aquele período no meu coração. Então, quando ela cantou essa música em janeiro de 2023, ela falou isso até o meio do ano. E ela falou para mim, a chave de tudo é o teu filho. A chave da tua vitória é o teu filho. É através dele que eu vou te dar a tua vitória. O que eu vou fazer é através dele. Ele é a chave. E ali eu pensei o que?
eu devo voltar com o pai do meu filho e o feitiço vai ser quebrado quando ele tiver contato com meu filho. Era isso que eu pensava. E aí, e Deus ainda falou mais, falou assim pra mim, e pode parar de orar. Aquilo ela não quis dizer que era pra eu parar de orar definitivo, que aquela oração de guerra que eu não estava mais querendo fazer, eu podia parar. E o Senhor falou assim, porque agora a guerra é comigo. E eu comecei a orar de outras formas, não era mais aquela oração de guerra. E quando foi maio, né, de 2023, ano passado, eu fiz uma viagem para cá. Eu sabia que eu tinha que fazer aquela viagem, Deus já tinha falado comigo, usou pessoas para confirmar, mas eu não sabia exatamente o propósito. E quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, eu fui na igreja, e lá eu falei assim, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu preciso saber. Naquele dia, uma mulher da igreja se levantou, colocou a mão no meu coração e falou assim, foi Deus que te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para um propósito. Você tinha que vir para uma barreira ser quebrada. E ali eu entendi que esse era o propósito. E continuei em oração, em guerra, aqui, de uma outra forma, porque eu sentia que todas as vezes que eu vinha neste país não era inútil, não era em vão. Deus me trazia aqui para algo ser quebrado, né? Não era em vão. Eu vinha resolver algumas coisas minhas, ou dessa vez eu vim sem nem saber o que eu vim fazer, mas eu vi. E eu sabia que o propósito espiritual, todas as vezes que eu vim aqui, Deus tinha. Deus quebrava algo. E só que antes, quando eu voltei dessa viagem, aqui eu mandei uma mensagem pra ele e a gente brigou. Eu escrevi coisas muito duras pra ele e bloqueei ele. Eu falei, eu não quero nem que ele responda, porque tudo ele retrucava, tudo ele rebatia. Era uma confusão muito grande. Eu escrevi o que eu quis escrever, não fiz escândalo, só coloquei o que eu queria expor. Mas aquela coisa morde, assopra, né? Eu fui dura, falei o que eu queria, mas eu também fui ali, tentei aplacar a raiva dele e bloqueei. Eu não queria resposta. E quando eu cheguei na minha cidade, eu comecei a sentir uma pressão muito, muito, muito grande. E eu falei, eu preciso ir pro Moriá. E eu comprei minha passagem, fiz minha inscrição dias antes. E fui pra ir pro Moriá, em Belo Horizonte. Da pastora Débora e pastora Zenete. Uns dias antes de eu viajar, acho que um dia antes de eu viajar, eu cheguei na igreja, na minha igreja, numa quinta-feira, última semana de maio, e ali Deus falou comigo, assim, uma irmã que nem sabia da minha história, nada. No final da oração, era um culto só de oração, ela veio pra mim e falou assim, eu vejo uma boneca de voodoo se desmanchando, eu vejo uma maldição sendo quebrada na tua vida, e eu vejo Deus tocando na mente e no coração de um homem, e Deus restaurando tua vida sentimental. Ela falou isso pra mim. E eu viajei pro Moriá. Quando eu cheguei no Moriá, ali foi um divisor de águas pra mim. Quem puder ir, vá, porque pra mim foi um divisor de águas. Eu vou resumir, no último dia tem uma oração de renúncia de raízes, né? De maldições e tal. E eles oram naquele propósito, eles oram, a gente repete, oraram naquele propósito sobre feitiços, trabalhos e tudo mais a esse respeito. E quando ela começou, a pastora Débora começou a orar e a gente começou a repreender, eu comecei a sentir os meus braços queimando, um pico no meu braço, assim, uma coisa muito forte, uma coceira, um pico, meu busto queimando, meu peito queimando, minha garganta queimando. E ali eu dei um grito sem controle e foi uma coisa, veio uma pessoa ministrar em mim, da equipe, e foi uma coisa realmente muito forte. E ali eu tive a plena convicção, naquele dia, Deus falou muito claramente comigo, que ali foi quebrado aquele feitiço que tinha sido feito pra mim. E naquele final de semana, a minha mãe me mandou o vídeo do meu filho e eu falei, olha, eu vou mandar pro pai dele. Eu falei, ops, não posso, ele tá bloqueado. E aí Deus falou comigo, desbloqueia. Eu falei, não vou desbloquear. Aí o Senhor falou, desbloqueia. Eu falei, não vou. Porque se eu desbloquear, ele vai me retaliar daquelas coisas que eu falei pra ele há um mês atrás. Eu não vou desbloquear. E Deus falou comigo, desbloqueia e manda o vídeo agora. Eu fui lá, desbloqueei e mandei o vídeo. Ele só agradeceu, ele não falou nada. E eu falei, realmente, Senhor, tu tá agindo. Quando eu cheguei, na segunda-feira, acordei de madrugada e fui orar. Eu só falei assim, Senhor, eu preciso de um sinal. Eu quero um sinal teu, porque eu não tô mais conseguindo. Tá muito cansativo, eu tô exausta e eu vou desistir. Eu preciso de um sinal, que tu me dê um sinal que tu está fazendo alguma coisa, que alguma coisa no reino espiritual está realmente se movendo. Porque tudo que eu vi aconteceu ao contrário, tudo que eu orava. E aí quando eu acordei, tinha a mensagem dele perguntando se ele podia ir. Isso era junho, isso era começo de junho.
E eu falei, meio do ano chegou, nada aconteceu. Tinha uma mensagem dele perguntando se ele podia ir pro Brasil em setembro ver o filho. Eu não respondi, eu fiquei apavorada. Liguei pro meu advogado, falei, olha, eu não quero que essa mulher tenha contato com meu filho, vamos dar um jeito. E aí, na quinta-feira, ele me manda minha mensagem de novo, falou assim, você pode responder? Eu respondi, você pode vir, mas as coisas agora serão diferentes. Meu filho não vai ter contato com essa mulher. E ele falou assim, ah, mas eu nunca vou poder ver meu filho se eu tiver com alguém? Eu esperava ele brigar, gritar. E eu falei assim, vai, claro que vai. Mas com essa mulher não. E agora não, porque o meu filho ainda é muito pequeno. Ele não sabe se expressar direito. E eu esperava uma retaliação e ele simplesmente aceitou. Ele falou, tá bom. E aquilo eu fiquei chocada. E eu já tinha falado pra ele há um tempo atrás, bem no começo, eu tive uns sonhos que fizeram feitiço pra separar a gente e tal. Falei, soltei assim pra ele, né? Algumas vezes. E aí, depois dessa ligação, a gente começou a conversar bastante. E Deus começou a falar por muitas pessoas que estavam restaurando minha vida sentimental. E a gente começou a conversar muito e um dia eu comecei a contar do feitiço pra ele em detalhes. Só que eu não contei quem foi que fez o feitiço. E aí ele me perguntou, aí ele falou assim, me liga. Isso era tarde, era meia-noite mais ou menos, aqui na Europa. E aí eu falei assim, mas você tá sozinho? Ele falou, tô sozinho. Eu já achei aquele estranho, por que ela não tá com ele? Né? Que eles estavam morando juntos. E aí eu liguei pra ele e falei assim, você tem certeza que não tem ninguém ouvindo que você tá sozinho? Ele falou, tem. Ele falou, mas espera. Eu vou tirar do Viva Voz porque vai que tem um microfone escondido. Quando ele falou isso, eu percebi, eles não estão bem. Tem alguma coisa errada lá acontecendo com eles. E aí, eu contei do feitiço. E eu pedi, olha, não me conta nada. Eu não quero saber nada que tá acontecendo na tua vida. E aí ele falou, mas quem foi que fez isso? Ele não fazia nem ideia. Nem a ideia que poderia ser ela. E eu falei assim, olha, eu não vou te falar quem foi. Tu vai fazer o seguinte, tu vai orar hoje à noite antes de dormir. E tu vai falar pra Deus assim, Deus, se tu existe realmente, me mostra toda a verdade. Ele falou, tá bom. No outro dia ele mandou mensagem e falou assim, Deus não me mostrou nada. Eu falei, calma que é com o tempo. 2 dias depois, ele me liga e ele falou, olha, de madrugada eu vi uma luz muito forte vindo pra mim. Quando foi de manhã, ele começou a desconfiar dela, que ela tinha feito o trabalho. E ele falou, se for realmente essa pessoa que eu tô pensando, eu tô perdido. E ele começou a me falar, eu não confirmei, mas depois não teve mais como negar. E aí a gente retomou aquelas conversas, né, no mês de junho. Isso tudo aconteceu no mês de junho. Eles terminaram, isso eu vim saber quando ele chegou no Brasil, né, em setembro. Eles terminaram no mês de junho, na última semana de maio. Um dia depois daquela irmã ser usada pra mim falando que Deus estava desfazendo uma boneca de voodoo, no outro dia eles terminaram, ele disse que lembra, porque foi uma semana antes do aniversário dele. Ali ele terminou com ela. No outro dia, uns dias antes de ir pro Moriá. E no mês de junho, ele disse que terminou definitivamente, mudaram de quarto na casa e tudo. E ele começou, viu que ela é que tinha feito realmente o trabalho contra nós. E quando ele chegou aqui em setembro, lá no Brasil em setembro, para visitar o filho, a gente acabou voltando, né? E ele foi lá. A Elaine até falou assim, por que você não vai lá? Eu falei, não, eu não vou atrás dele. Ela falou, não, mas manda mensagem para ele. Eu falei, não, não vou mandar. Ela falou assim, você acha que vocês estão muito longe? Você está em outro país, você acha que ele vai vir aqui no Brasil pedir para você voltar? Eu falei, pedir para voltar com você? Eu falei, não, eu não acho. E realmente eu não achava isso. Mas, irmãos, foi assim que aconteceu. Ele foi lá, pediu pra gente voltar. Ele já queria me trazer pra cá naquela viagem, eu e meu filho. Eu é que não quis. Eu falei, não, meu filho tá na escola, não é assim. A gente precisa se organizar e eu só saio daqui com o aval de Deus. Deus fez tudo de forma tão perfeita, tão maravilhosa. E nesse período, Deus falava assim pra mim, que era para escrever detalhes do que eu queria na minha história, no meu relacionamento. E eu relutei por muito tempo. Eu falei, não vou escrever detalhes. Deus não vai fazer isso. E Deus usou muitas pessoas para falar isso comigo. E eu comecei a escrever os detalhes. Calma que eu vou chegar lá, vocês vão já entender isso. Eu tenho um livrinho que eu anoto as orações, os detalhes. E eu comecei a escrever, mesmo contra a minha vontade, comecei a escrever os detalhes do que eu queria de um relacionamento. E quando ele chegou lá, ele foi me contar. E eu falei assim, meu Deus, eu pensando,
Ela trabalhava com ele na empresa. Eu falei assim, tá, Senhor, e agora? Ele vai mandar ela para fora da empresa? Só porque eles separaram? E aí, como é que vai ser? E agora? Como é que tu vai resolver isso? E aí ele virou para mim, eu perguntei, vem cá, mas e aí lá na empresa? Ele, não, ela já saiu da empresa há muito tempo. Quando a gente começou a se relacionar, ela já saiu, porque não ia dar certo isso. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes. E ele foi me falar que o relacionamento sempre foi um inferno. Que os primeiros meses, os primeiros 3 meses foi muito bom, mas que depois foi um inferno. E ele começando a me contar os detalhes, eu via que várias coisas que eu orava, que eu achava que estava acontecendo tudo ao contrário, que eu não via nada. Deus estava fazendo, Deus estava agindo em silêncio. E eu falava assim, Senhor, tudo aquilo que ela fez para eu ter raiva dele, que se for da tua vontade, que ela passe isso no relacionamento. Ela surtou com ele muito mais, 3 vezes mais do que eu surtava, ao ponto de se agredirem fisicamente, que ele é uma pessoa muito mais, por mais que eu tivesse tirado ele do sério antes, ele nunca ousou levantar a mão para mim, encostar em mim, e ele chegou a me confessar que eles se agrediram. Ele falou que a vida era um inferno com ela. Ele ainda não me confessou tudo, mas eu sei que tem muita coisa que ele tem para me falar ainda. E ele disse para mim, eu não tinha paz. Eu falei assim, um relacionamento baseado dessa forma, firmado desse jeito, a pessoa não tem paz. Ele virou para mim, não tem mesmo, porque eu não tinha. Era uma coisa sem explicação. E ele falou que era horrível, que era uma coisa horrorosa. E ele foi me falando vários detalhes, eu falava assim, meu Deus, eu tava orando e tu tava fazendo, eu não tava vendo nada, mas tu tava fazendo. Deus foi tão fiel, irmãos, Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão bom. Ele foi além do que eu pedi. E ele voltou novamente para o Brasil para nos ver. Eu e o filho enfrentamos ainda algumas batalhas e Deus revelando, ela fez mais coisas para ele ficar doente. Foram guerras, muitas guerras mesmo. E no final do ano eu vim para cá, né? Ele saiu da casa, a casa ele vai pôr à venda, alugou um apartamento pra gente e ele quer comprar uma casa. Eu falei, não, eu não quero morar nessa casa, não quero. E ele resolveu tudo, organizou tudo. E para ele sair lá da casa, ele falou assim para mim, olha, foi Deus, Deus me ajudou, porque foi algo tão maravilhoso, a forma como eu saí, que ela não conseguiu me impedir, me barrar de jeito nenhum, que eu não tenho nenhuma explicação. Ele falou para mim, a não ser Deus, foi Deus. Ele disse isso para mim. E começamos a orar juntos. Eu comprei uma Bíblia para ele, comprei alguns livros para ele tá lendo. Levei ele na igreja, às vezes que estávamos no Brasil. Deus falou muito com ele, foi assim, coisas profundas. Ele falava, meu Deus, como é que Deus mostrou isso tudo? E eu falava assim, olha, Deus me falou em tal mês isso aqui. Ele falou, foi, e isso aconteceu mesmo. Então ele ficava muito maravilhado da forma como Deus revelava as coisas, né? Porque ele não conhecia Deus. Ele cria em Deus, não era ateu, mas não tinha contato nenhum com Deus. E a mãe dele que ainda ensinou, chegou a ensinar algumas coisas. Então, assim, Deus fez algo tão maravilhoso. E em janeiro, agora de 2024, ele voltou pro Brasil. Comemoramos o aniversário do meu filho com uma grande festa. Meu filho muito, muito, muito feliz, ele muito feliz. E uma semana depois do aniversário do meu filho, nós nos mudamos, viemos para cá, voltamos para a Europa, nós 3, né? E não é fácil, porque como eu falei, a gente passa do deserto, mas a gente esquece que na Terra Prometida tem os gigantes, né? A restauração não é fácil, as coisas ainda estão se arrumando, eu ainda fico um pouco desconfortável, eu não tenho raiva, aquela raiva toda, hoje eu vejo que realmente era algo muito maligno, porque meu comportamento mudou completamente. E eu fui muito, muito, muito tratada no deserto, muito mesmo. E ele também. E antes de virmos para cá, antes de eu vir em dezembro para cá, organizar as coisas da casa, né, com ele, aconteceram algumas coisas, algumas discussões, e ali ele se deu conta do valor da família. E tudo que eu tinha pedido, os detalhes para Deus, aqueles detalhes que eu escrevi sem crer muito que Deus ia realmente me conceder aquilo,
Deus fez aqueles detalhes todos. E ele falou, eu quero isso, eu quero um relacionamento assim, eu vou ser assim, e ele tá maravilhoso, ele tá fazendo um esforço, eu preciso me esforçar mais, mas ele tá fazendo um esforço, assim, Deus tem trabalhado muito, né? E antes de virmos pra cá, Deus ainda falou algumas coisas comigo, assim, muito claras. Deus falou pra mim, eu tava com muito medo. Falei assim, mas eu não tô vendo um comportamento diferente nele. Como é que eu vou ficar com esse homem daquele jeito que ele tava? Porque quando eu conheci, ele era uma maravilha. Mas depois que o feitiço começou a vir, ficou muito difícil. E ele não tinha um comportamento bacana. E eu falei, eu não quero. Aí eu, muito preocupada, Deus falou assim comigo. Usou uma pessoa e falou assim, tu está vendo a água suja, mas o que eu tenho preparado para ti é o vinho. E assim como eu transformei a água em vinho, eu vou fazer na tua vida. Hoje o que tu está vendo é só impureza e iniquidade. Mas eu te falo que o que eu tenho preparado para ti é o vinho. E eu vi realmente que Deus trouxe esse vinho para mim. Foi algo assim maravilhoso. E Deus falou outras coisas comigo também que fica complicado de eu contar porque vai demorar muito. E eu já me alonguei muito aqui no tempo. Mas eu quero falar que quando a gente entrega realmente e permanece, persevera, porque não é um processo simples. Pode demorar pouco tempo, como pode demorar muito tempo. O meu demorou 2 anos, né? Do momento que eu separei, que eu fui pro Brasil, até o momento que voltamos, que ele foi pro Brasil, que nós reatamos. Foi perseverança, eu poderia ter desistido, né? Mas eu não desisti, eu permaneci, eu escolhi permanecer. Acho que eu nem escolhi, foi Deus que escolheu por mim, porque todo dia eu queria desistir, mas Deus não deixava. E eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso, conosco, comigo, com Ele. Deus já falou, já confirmou várias vezes. E eu quero falar para todas aquelas que estão na mesma situação, que é entregar. Precisamos entregar e descansar no Senhor que Ele faz. Foi um milagre aos olhos de todos, aos olhos daqueles que não acreditavam, porque muita gente falava, vai procurar uma pessoa para desfazer isso, vai ficar esperando, a oração resolve, mas vai demorar muito tempo. Gente, foram pessoas que trabalham com isso atrás de mim, sem eu procurar, se oferecer para desfazer. Algo assim realmente muito maligno. Pessoas que foram treinadas na África, pessoas simplesmente surgiram e falaram, não, porque eu vim. Eu falei, mas como assim? Eu quero desfazer. Eu falei, não, eu vou permanecer aguardando no Senhor. E assim eu fiz, e Deus foi fiel, Deus é fiel e Deus está sendo fiel. Não é fácil, mas vale a pena perseverar. Então eu espero que esse testemunho possa ajudar muitas pessoas que estão passando por uma situação semelhante à minha, que quando eu procurei testemunho parecido eu não achei. E por isso que eu decidi contar exatamente o que aconteceu, como foi, eu poderia ter omitido, mas eu não acho que eu não tenho esse direito de omitir com tanta gente passando por situações iguais, né? Que depois disso, nesse período, muita gente veio para mim com situações parecidas, semelhantes, e eu fiquei chocada com tanto de trabalho que era feito para destruir famílias e pessoas também depois disso. Então, eu espero que todas aquelas que estão me ouvindo, que meu testemunho possa ter tocado vocês de alguma forma. É isso. E que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração a Elaine, que foi assim uma bênção na minha vida.